Boa noite, Radical. Boa noite. Massa. Meu nome é Abel. É uma alegria estar aqui com vocês. É uma alegria compartilhar de alguns momentos aqui com vocês. É uma alegria poder fazer parte dessa série que a gente está vivendo, né? Uma série que vem estudando ali o livro de Ageu, falando um pouco sobre as nossas vidas. E eu espero que a gente tenha um tempo de muita reflexão, um tempo de muito falar de Deus para mim e para você, para que a gente possa mudar algumas coisas, repensar outras, talvez manter o pé no acelerador em outras, mas que tudo seja para a glória de Deus e para o nosso crescimento junto a Ele, tá bom? Antes de começar, eu só queria dar um aviso. Vou quebrar o protocolo aqui e vou dar um aviso. Dia 27 de novembro a gente vai ter batismo, certo? Não, tem que ser um pouquinho mais forte. A gente volta, os meninos cortam, viu? E aí agora vai ser mais forte. Dia 27 de novembro a gente vai ter batismo. Massa. A gente vai fazer um batismo um pouco diferente. Vai ser um batismo no culto da noite. A gente vinha fazendo batismo nos cultos da manhã ou no sábado. Esse batismo vai ser no culto da noite. E aí, quem vai se batizar, quem quer se batizar, o caminho normal é ir para a integração, fazer os encontros, mas por conta dos juntos, de algumas coisas que a gente tem vivido, a gente abriu uma sessão nesse batismo. E você que quer se batizar, você que já reconheceu a Cristo como seu Salvador, mas não pôde ir para a integração por algum motivo, no próximo domingo, dia 13, a gente vai ter um encontro para o batismo. Esse encontro vai ser só pela manhã, às 8h30, aqui no Radical. Então, se você quer se batizar, mesmo não tendo conseguido fazer a integração, vem próximo domingo pela manhã às 8h30. A gente vai ter uma mesa fazendo inscrições hoje, então você pode passar lá, mas você pode vir próximo domingo pela manhã também. E aí a gente vai celebrar esse momento de batismo juntos no dia 27, tá bom? Amém? E aí, entrando para o que a gente vai falar, né? A gente está estudando o livro de Ageu, e aí antes de começar o tema de hoje, eu queria só, talvez, repetir um pouco o que o Euriano já falou domingo passado, dar um contexto geral do histórico, social e coisas do tipo do livro de Ageu, só para a gente se situar qual é o pano de fundo do tema que a gente vai falar, dos assuntos que a gente vai tratar. O livro de Ageu é um livro que fala do pós-exílio. Todo mundo sabe o que é o exílio? Não. O que é o exílio? O povo de Israel, ele tinha sido levado cativo, ele tinha sido levado escravo para a Babilônia. Alguém já ouviu falar na Babilônia? Então, o povo de Israel estava vivendo na Babilônia. Depois de passar muitos anos na Babilônia, no exílio babilônico, ou seja, eles estavam exilados fora da terra deles, na Babilônia, eles voltam para Jerusalém. E quando eles voltam para Jerusalém, Jerusalém está completamente diferente de quando eles deixaram. A cidade tinha sido destruída, os muros tinham sido destruídos, as plantações que existiam na época deles não existiam mais, os aquedutos que levavam água para dentro da cidade estavam completamente destruídos, o povo tinha misturado com outros povos, e é daí que surgem os samaritanos. Alguém já ouviu falar nos samaritanos? Então é nessa época que esse povo ganha um nome. Por quê? Porque o povo judeu se mistura com outros povos que adoravam outros deuses e formam povos misturados, uma galera misturada. E aí esse galera misturada começa a ser chamado de samaritano. Os samaritanos estavam lá em Jerusalém quando os judeus voltaram. É uma época de muita seca. Deus não estava enviando chuva para a terra. Inclusive no livro de Ageu, no capítulo 1, Deus fala isso: vocês estão desobedecendo, vocês viviam desobedecendo, vocês continuam desobedecendo, é por isso que as colheitas não são boas, é por isso que a chuva não cai. Então é uma época de muita seca, é uma época de muita pobreza e é uma época de muita zombaria. Por que muita zombaria? Porque o povo que antes vivia dizendo que a terra era deles, volta para a terra sem possuir muita coisa. Porque eles passaram muitos anos fora e quando eles voltam, aquilo tudo estava dominado por outra galera. É quase como se a gente deixasse de fazer o Radical e quando a gente chegasse aqui no próximo domingo para fazer de novo, tivesse uma outra galera aqui dominando as cadeiras, o espaço, e a gente tivesse que reconstruir, reconquistar as coisas.
para fazer um paralelo. E eu queria convidar você para ficar de pé, para a gente ler a palavra de Deus. Fica de pé aí onde você está, só para movimentar um pouquinho o esqueleto, mandar a preguiça um pouco embora. Levanta aí, pega a tua Bíblia, liga a tua Bíblia no celular. E a gente vai ler o capítulo 2 de Ageu, do versículo 1 até o versículo 9. Capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. Amém ou misericórdia? Galerinha que está procurando Ageu lá no final do Antigo Testamento. Terceiro livro de trás para frente. Malaquias, Zacarias, Ageu. Amém ou misericórdia? Amém? Então vamos lá. Ageu, capítulo 2, verso 1. Eu vou ler na NVT, talvez seja um pouquinho diferente da sua versão, mas dá para entender aí, dá para a gente acompanhar. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Selatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao remanescente do povo: algum de vocês se lembra desse templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora, em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel. Seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Sejam fortes todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para esse templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Vamos baixar nossas cabeças? Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por nossas vidas. Obrigado por esse espaço onde essa galera se reúne todo domingo para te ouvir, para se relacionar com os irmãos, para falar um pouco do que tem vivido, ouvir um pouco o que o Senhor quer que a gente viva, e que o Senhor possa ser o centro de tudo que a gente vai falar aqui essa noite, Deus. Que a gente não foque em nós mesmos, que a gente não foque nas pessoas que estão dos nossos lados, que a gente não foque na prova que a gente fez, no time que a gente torce, na situação política, em nada disso. Que o nosso foco essa noite esteja voltado para ouvir o que o Senhor tem para falar para nós, e que esse foco seja para glorificar o Teu nome. Continua conosco, nos abençoa, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, pessoal. Eu queria dividir, na verdade, a sugestão da mensagem é dividir esse texto que a gente leu em 3 grandes blocos. O templo antigo, o segundo templo e o novo templo, como eu vou chamar aqui. Por quê? Existia um templo antes de Jerusalém ser destruída, e esse templo era o templo de Salomão, né? Aquele templo gigantesco, aquele templo cheio de ouro, onde no Santo dos Santos tinha uma quantidade de ouro que talvez a gente não conseguisse contar. Era um templo majestoso, era um templo que a gente talvez, se a gente conseguisse estar lá e só em olhar para ele, a gente ficaria assustado, ou de uma certa maneira aterrorizados de uma coisa tão grande. Quando o povo volta, eles precisam reconstruir o segundo templo, e o novo templo sou eu e você. Então a gente vai dividir nesses 3 blocos, a gente vai dar uma passeada aqui: velho templo, novo templo, e segundo templo e novo templo, certo? Do verso 1 ao verso 3, Ageu fala sobre o velho templo. E aí eu queria focar um pouco na questão das nossas experiências passadas, aquilo que ficou para trás. Ageu é um livro que fala sobre nós mesmos. Talvez fale um pouquinho sobre os israelitas, mas pegando o contexto aqui, eu e você, ele quer falar para mim e para você mesmo. Ele nos lembra dos israelitas, mas ele quer falar para mim e para você mesmo. É uma história que leva a gente lá no passado, é uma história que faz a gente enxergar o presente,
mas acima de tudo é uma história que quer nos fazer olhar para o futuro. Olhar para a nossa esperança, para aquilo que é a nossa esperança. Na verdade, se eu puder me corrigir, para aquele que é a nossa esperança. Isso mesmo, Ageu fala sobre o futuro. O Euriano, no domingo passado, no capítulo 1, ele trouxe algumas reflexões sobre prioridades. E aí, para mim e para você, prioridade é uma palavra que assusta, né? Quando nossos pais, quando os nossos professores, os nossos líderes olham para mim e para você e dizem assim: qual que é a sua prioridade? Às vezes eu já nem sei mais qual é a minha prioridade. Uma hora a prioridade é a escola, daí a prioridade vira a ser o familiar que está doente, depois passa a ser a programação da igreja, depois passa a ser a consulta que eu preciso ir, depois passa a ser a maneira que eu olho o meu relacionamento com o namorado, com a namorada. E aí, no fim das contas, eu e você, a gente fica o tempo todo se perguntando, e o que é esse negócio de prioridade mesmo? E a gente viu no domingo passado que o grande lance é onde a gente está colocando, depositando, para quem a gente está definindo as nossas prioridades. Afinal de contas, reformar a casa não é tão errado assim. Será que emagrecer é errado? Acho que não. Alguns querem emagrecer, outros como eu querem engordar um pouquinho. Mas será que isso é de um todo errado? Talvez não. Namorar é errado, ter bons amigos, ir à igreja, talvez não seja. E a gente volta para a questão de o grande problema ser onde é que eu estou colocando essas prioridades. Além disso, eu e você, independente das nossas idades, e eu vou fazer uma pesquisa rápida, quem tem menos de 15 anos aqui, levanta a mão. Menos de 15. Quem tem entre 15 e 18, levanta a mão. Quem tem acima de 18, levanta a mão. Eu tenho assim, eu vou botar outras faixas para vocês não ficarem tirando onda da idade da galera mais velha, mas acima de 18. E apesar de a gente ter a diferença de idade, apesar de a gente estar em momento de vida diferente, a gente tem uma coisa em comum. A gente tem uma coisa que move o ser humano num contexto geral. Independente de idade, independente de classe, independente de time, independente de posição política. E aí, falando de time, eu acho que eu sei por que os meninos me convidaram para falar hoje sobre desânimo e dificuldade. Eu tenho uma ideia de por que a Vitória e o Afonso me convidaram para falar sobre dificuldade hoje. Eu estou no Ceará, então uma pessoa que está vivendo desânimo e dificuldade, talvez fique mais fácil falar para vocês sobre isso. E o que a gente tem em comum, independente de tudo isso, é que a maioria de nós não quer ficar exatamente como a gente está hoje. Talvez o grande lance que traz eu e você até aqui à igreja é entender de alguma forma como é que a gente pode ser diferente. Faz sentido isso? Eu preciso mudar a minha maneira de pensar, eu preciso mudar a minha maneira de vestir, eu preciso mudar a minha maneira de falar, eu preciso mudar a minha maneira de encarar os estudos, eu preciso mudar a maneira de me relacionar com os meus pais, com os meus amigos, com os meus irmãos, com quem quer que seja. Mas esse ponto em comum coloca a gente dentro da história. Esse ponto em comum de um povo que estava no exílio, numa terra que não era sua, mas queria mudar, faz a gente tentar ou conseguir, talvez imaginar o que aquela galera estava passando. Porque assim como eu e você, eles queriam mudar. A gente está sempre querendo mudar. A gente está sempre querendo redefinir as prioridades. A gente está sempre querendo sair do local, ou se ficar no local, sair diferente dele por alguns momentos. E eu não estou falando só de mudança física, eu não estou falando só de mudança de estado físico, eu estou falando de uma mudança espiritual. Eu e você, a gente veio para cá para entender como a gente pode mudar espiritualmente. Eu tenho certeza que a maioria de nós não veio para cá para jogar um ping-pong ali, para encontrar com a menina e o menino que você passou a semana toda esperando para ver aqui domingo, ou o amigo, ou coisa do tipo. Eu tenho certeza que a motivação maior que traz eu e você aqui é mudança espiritual. E quando a gente fala em mudança, seja ela física ou espiritual, a gente tem que focar em 3 principais fatores, talvez, ou eu vou chamar para a gente focar nesses 3 principais fatores. Primeiro, onde eu estava? Em qual lugar eu estava?
Que lugar era esse? Como eu cheguei lá? Quem me levou? Era um lugar bom? Era um lugar ruim? Era um lugar mais ou menos? Então, onde eu estava? Segunda coisa, quem estava lá comigo? Quem estava nesse lugar comigo? Meus amigos, meus inimigos, pessoas que eu gosto, pessoas que eu desgosto, uma galera que não é tão legal assim. E a última coisa, a minha vontade. Eu queria ficar ou eu queria partir? No texto, Ageu fala sobre o povo lá atrás, em outro exílio que foi no Egito. O povo ficou 400 anos no Egito. Ele foi liberto por um Deus que fez o impossível virar possível e o possível virar impossível. Lembram da história de Moisés? Lembra dos filmes que a gente assiste? Cajado no mar, o mar se abre, o povo passa, o exército morre afogado e o povo vai para a terra prometida. O povo estava há 400 anos no lugar. E eles estavam se perguntando, que lugar é esse? Como é que a gente veio parar aqui? Será que eu quero ficar aqui? Será que aqui é legal? Não, a gente quer ir embora, a gente quer partir, a gente quer ir para a nossa terra, para a terra prometida. Eu quero estar no lugar certo, onde Deus quer que eu esteja. Onde é isso? É na US, é no IFCE, é na UFC, é em Fortaleza, é no Rio, é em Manaus, é no Brasil. É na África. Eu estava conversando aqui agora há pouco com um casal holandês que é missionário aqui em Fortaleza. É sair da Holanda para o Brasil, é ir do Brasil para a Holanda. Que lugar é esse? É no Egito. E é isso mesmo. Deus faz o possível virar possível e o impossível virar possível. E a gente tenta sempre focar no impossível que vira possível, né? Deus, eu não estudei para essa prova de física. Mas faz eu lembrar de uma fórmula que eu nunca vi. Quem já passou por isso? Não, baixa. Não, brincadeira. Quem nunca passou por isso? A gente está lá, a fórmula desse tamanho é quase a fórmula das contas que eu estava fazendo para o que precisa para o Ceará ficar na Série A. Eu estou vendo, viu? É quase a fórmula, e a gente quer lembrar dessa fórmula sem nunca ter visto, sem nunca ter estudado, sem nunca ter... Então, o Deus que faz o impossível virar possível. Mas vocês precisam saber que esse mesmo Deus faz o possível virar impossível. Se o seu foco, se o meu foco, se a minha prioridade, a sua prioridade estiver no local errado, as coisas mais fáceis, as coisas mais tranquilas, as coisas que você resolvia no instalar de dedos, as provas que você resolvia no instalar de dedo, as amizades que você via como as amizades mais fáceis de ser resgatadas, reconquistadas, elas viram impossíveis, porque o nosso Deus faz elas virarem impossíveis. Lembra da história de Davi e Golias? Se você tivesse de apostar o seu dinheiro, em quem você apostaria? Golias. Se você não soubesse o pano de fundo, se você estivesse olhando só para o ambiente físico da questão, você apostaria em Golias. Eu apostaria em Golias. Se Deus não tivesse na jogada e Davi e Golias lutassem 1000 vezes, talvez Golias ganhasse 1000 vezes. Mas esse é o ponto. Deus estava na jogada. A prioridade de Davi não era simplesmente derrotar Golias. A prioridade de Davi não era simplesmente ser o cara vencedor. A prioridade de Davi era honrar e glorificar o nome de Deus. Será que você não imaginou que o exército do Egito facilmente poderia alcançar o povo de Israel que estava fugindo no deserto? Um povo cansado, escravizado. Será que Deus não fez o possível se tornar impossível? Está lá, está escrito. É só você voltar no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ler essa história toda. Uma história que diversas vezes fez o possível virar impossível e o contrário. E aqui em Ageu não foi diferente. Aqui em Ageu não foi diferente. O povo estava no exílio, lá na Babilônia. Veio um imperador que chamava Ciro, um imperador persa, que derrotou os babilônios e libera o povo para voltar para casa, depois de anos na escravidão na Babilônia. E fala, voltem para casa, quem quiser voltar,
Lembra onde eu estou. Será que eu quero ficar aqui? Não, quero voltar para casa. Pode ir, reconstruam o templo. E assim como o povo que estava no Egito, eles foram lá, eles voltaram. E eles começaram a reconstruir o templo. Se a gente for lá em Esdras, no capítulo 3, que é um livro que é escrito na mesma época, Esdras vai dizer que o povo começou a reconstruir. O povo estava animado de ter voltado para casa, o povo estava animado de estar de novo na terra prometida e começou a reconstruir o templo. Aquele povo cansado que estava na Babilônia, constrói o altar, constrói os alicerces, e aí aqui a gente tem um olhar para trás. Aqui a gente tem uma memória que paralisa o povo. Porque na hora que o povo pobre, na seca, voltando para casa sem nada, começa a construir o altar e o alicerce, lembra o que Ageu falou? O que vocês sentem quando vocês olham para esse novo templo? Como é que vocês comparam ele com o templo de Salomão antigo? E Ageu responde, deve parecer insignificante. E Esdras vai dizer que os anciões daquela época, quando eles olharam para aquele alicerce, para aquele altar, eles choraram. Eles choraram porque na hora que eles olharam para aquelas perguntas, onde eu estava, como era, será que esse é melhor? Será que ficou igual? Será que é isso mesmo? Eles tiraram o foco de onde o foco devia estar. Eles começaram a olhar para a beleza do templo e eles desanimaram. Eles pararam de construir o templo, porque eles queriam construir um templo igual ao templo anterior, com a mesma quantidade de ouro, com o mesmo tamanho, com as mesmas qualidades de tecido, com as mesmas qualidades de artefatos, e o povo parou de construir o templo. Eles queriam que fossem igual, e é a mesma coisa na minha e na sua vida. Será que eu e você, a gente nunca parou para falar, por que esse amigo de hoje não é igual àquele amigo de ontem? Por que o meu pai não está do mesmo jeito que ele estava semana passada? Por que o colégio que eu vou estudar a partir do próximo ano é tão diferente do colégio que eu estudei esse ano? Por que eu tenho que mudar de cidade? Por que meu pai aceitou esse emprego tão longe de onde a gente mora? Eu vou ter que deixar os meus amigos, eu vou ter que deixar o meu templo. O novo templo na cidade nova vai ser muito paia. Será que eu e você, a gente não está o tempo todo olhando para trás, querendo que as coisas sejam iguais e desanimando? Será que eu e você, a gente não está o tempo todo sendo paralisado por memórias que não fazem mais parte do que eu e você a gente está vivendo? Aquele povo do Egito, que foi citado no texto, se vocês forem lá estudar, e eu tenho certeza que alguns de vocês já fizeram isso, eles teve um momento, depois dos 400 anos, nos tempos que eles estavam andando no deserto, nos 40 anos, que eles desejaram voltar para o Egito. Vocês lembram disso? Vocês lembram o que eles eram no Egito? Alguém já assistiu aqueles filmes de Moisés, aqueles desenhos? E vocês veem como é que eles retratam lá a escravidão, os caras açoitando, batendo, xingando, dando tapa, trabalhe mais, faça mais. Talvez aquilo não represente muito bem o que era, talvez era muito pior do que aquilo. E aquele povo olhou para trás, tirou o foco de Deus, focou no templo antigo e queria voltar para o Egito. O povo aqui, que voltou da Babilônia, olhou para trás, olhou para o templo antigo e desistiu de construir o templo. Quem lembra o que o Euriano falou no domingo passado, onde eles estavam focando? Qual era a prioridade deles? Alguém falou aqui. Construir a casa deles. O profeta fala para eles o seguinte: Deus está falando para vocês que enquanto a minha casa, o meu templo está abandonado, vocês estão preocupados com o conforto, com a qualidade da sua cama, da sua porta, da sua parede, do seu ar-condicionado, do seu sei lá o que tinha naquela época, e vocês estão esquecendo da minha casa. E aquela era uma realidade no Antigo Testamento, onde a casa de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele habitava no Santo dos Santos, dentro do templo, os sacerdotes iam lá e a casa precisava estar pronta. Como é que é a sua vida e a minha vida em relação a qualquer situação anterior que a gente está tendo que mudar?
Será que a gente está dizendo que onde a gente está hoje, para onde a gente está indo, parece insignificante? Percebe como a gente é craque em destruir o templo? Prefere como a gente é craque em deixar se desanimar pelo que o amigo falou, pelo que o amigo está vivendo. Ah, mas se o meu pai fosse igual ao pai do meu amigo. Ah, mas se o meu colégio fosse igual ao colégio, aí eu seria um estudante diferente. Se o meu professor da oitava A fosse o da oitava B, se o meu professor de química da tarde fosse o da manhã, aí eu seria um bom aluno. Aí o templo seria legal. Se a minha igreja fosse igual à igreja X, se o culto de adolescentes aqui do Radical fosse igual ao culto da igreja B, aí seria massa. Será que eu e você, a gente não está o tempo todo deixando se desanimar por coisas que não nos pertencem mais ou por coisas que nunca nos pertenceu? Não. Tenta isso aqui, porque do outro jeito é bem melhor. Tenta diferente. Se fosse igual aquela outra vez, né? Aí seria massa. Conseguem perceber que isso sempre acontece, ou na maioria das vezes acontece, quando a gente está no meio do caminho? O povo saiu da Babilônia, talvez extasiado, porque Ciro mandou eles voltarem e reconstruir o templo. Talvez se a gente puder ter uma imagem mental, o povo ia cantando, louvando, porque estava voltando para casa para reconstruir o templo. Talvez, quem fez prova hoje aqui, o S, o UFC, alguém fez? Deus abençoe, mas talvez você está pensando que o seu grande desafio é passar na prova. Talvez o seu foco está simplesmente nesse ponto, em sair da Babilônia e voltar para Jerusalém. E você esquece que depois disso tem muita coisa a ser feita, certo? Vocês que vão passar na US ou no IFCE, vocês estão no meio do caminho. E no meio do caminho é onde na maioria das vezes a gente desanima. Não é na alegria da largada e não é no êxtase da chegada. É no meio do caminho. É na hora que eu começo a construir o alicerce, eu estou lá na sala de aula, na US, eu fui aluno da US, e você pega um professor ateu que em todas as aulas se preocupa em zombar da sua fé. É o samaritano que começa a zombar do povo de Israel, porque o povo não tem dinheiro, porque o povo não tem mais casa, porque o templo está destruído, porque se vocês construírem um templo não tem mais muro, então qualquer exército pode vir e destruir de novo. E você está no meio do caminho e esse professor vem e começa a te desafiar. E aí eu e você a gente desanima. Eu e você a gente para de construir. A gente larga os alicerces, a gente larga o altar, a gente se preocupa com ouro, a gente se preocupa com a prata e a gente não se preocupa com Deus. Tiago falou, a oferta da viuvinha não foi a maior oferta. O templo dela não era o templo que tinha mais ouro. O foco não está nisso. O foco não está no templo. Deus não estava preocupado com a qualidade do templo. Deus estava preocupado com a prioridade e o foco do seu povo. E muitas vezes, isso acontece de vozes que vêm de dentro de nós mesmos e de vozes que vêm de fora. No texto de Ageu, a gente tem uma juventude, uma galera querendo reconstruir o templo, e os anciões da igreja chorando porque não estava igual. E a galera jovem se deixou desanimar pelos anciões. A voz que vem de fora. Sabe aquele teu amigo que diz que nunca vai dar certo? Sabe aquele teu amigo que diz que ser crente é uma coisa careta, chata, que sempre está zombando de você, te chamando de crente, de irmão, de sei lá o quê? Sabe aquele professor que vocês vão encontrar na faculdade ou na sala de aula, que vai falar o tempo todo que esse teu Cristo não existe, que esse teu Cristo nunca existiu, que isso tudo não passa de uma farsa, de uma invenção? É nessa hora que a gente tende a desanimar. E é nessa hora que eu e você, a gente precisa escutar a segunda parte da fala do profeta Ageu. E na segunda parte da fala do profeta Ageu, ele fala: coragem. Sejam corajosos, porque eu, Senhor dos Exércitos, sou contigo. Tenham ânimo, porque eu, Senhor dos Exércitos, estou contigo. Mantenham o pé no acelerador, construam, porque eu, Senhor dos Exércitos, estou contigo. Sabe por que nesse texto do profeta Ageu ele fala tanto tempo em Senhor dos Exércitos?
Porque o povo estava fragilizado. A cidade não tinha muro. Você já pensou um povo que tinha sido derrotado, levado escravo, viver numa cidade que não tem muro? Com um imperador não judeu que derrotou o imperador que tinha levado eles cativo. Eles estavam com medo. Assim como eu e você, a gente se coloca com medo. Na hora que esses amigos, esses professores, os nossos irmãos, talvez primos, pais, eles nos confrontam, a gente precisa ouvir que a gente tem um Deus que é Senhor dos exércitos. Ele vai nos proteger. Ele vai transformar. Ele vai dizer para mim e para você, eu sou dono do ouro e da prata. Por que você está se preocupando com isso? Por que você está se preocupando em agradar os seus colegas de sala? Por que você está se preocupando em agradar o seu namorado, a sua namorada? Por que você está se preocupando em agradar o seu vizinho? Por que você está se preocupando em agradar, talvez, o seu familiar mais próximo? Quando Deus está falando para você que Ele é contigo. Foi isso que Deus falou para os israelitas ali. Levantem a cabeça, construam, porque Deus é contigo. A gente precisa acordar. A gente precisa ser sacudido pelo profeta ou pelos profetas, talvez os de antigamente, quando a gente vai na Bíblia e lê eles falando, contando as histórias, mas talvez os profetas de hoje, porque assim como eu, vocês também devem ter amigos que incentivam, que animam, que dizem que vocês estão no caminho certo. Os amigos que convidam vocês para vir, os amigos que convidam vocês para ler, os amigos que choram com vocês. Alguém tem amigo assim? Como é bom ter amigo assim? Deixem-se ser acordados por esses amigos. Deixem-se ser acordados por esses profetas de hoje, que estão na minha e na sua vida, de joelho no chão, orando por mim e por você. Enquanto eu e você, a gente está no nosso quarto chorando, por aquilo que a gente não sabe como vai resolver, por aquela situação da nossa vida que a gente não sabe como vai sair, a gente tem amigos, pais, líderes, de joelho no chão, orando por nossas vidas. Lembra ontem, depois daquele papo, depois daquele jogo de UO? Lembra ontem, depois daquela partida de imagem e ação? Lembra ontem, depois daquela partida de futebol, aquele amigo que chegou e te deu um abraço e disse que estava orando por você? Lembra, depois de assistir aquele filme no cinema, aquela amiga que olhou para você com aquele sorriso e animou o teu coração? Esses são o Ageu da minha e da sua vida. Esses são o Ageu ou os Ageus que estão presentes sacudindo as nossas vidas hoje. Teu pai, teu amigo, teu líder, aquela pessoa que nem te conhece tanto assim, mas que já chega na voadora de vez em quando, sabe? Já chega com os dois pés, que já chega detonando o que a gente estava pensando que era certo. Aquele que já chega na joelhada, e muitas vezes é uma joelhada de colocar o joelho no chão. Essa é a galera que está sacudindo a nossa cabeça. Essa é a galera que está fazendo a gente parar e construir os nossos segundos templos. Essa é a galera que tem que ser ouvida. Essa é a galera que precisa ser o foco da nossa atenção. Porque é essa galera que está trazendo o foco da nossa atenção para aquele que merece o foco da nossa atenção. Muita gente tem gritado comigo e com você: coragem, reconstrói teu templo. Coragem, sai do lugar, se posiciona, fala, ora, chora, ama, cuida, doa, tenta de novo, vai. Talvez não fique tão legal como tinha ficado da primeira vez, mas foca em Deus e vai. É essa galera que está gritando para mim e para você, para a gente ter coragem. Reconstrói o teu templo. E aí, cuidado mais uma vez quando for começar. Você ainda está no meio do caminho. Não deixe o desânimo te parar, não deixe a dificuldade te fazer desanimar. Vai chegar, vai ventar, vai ter zombaria, mas vai ter profeta. Assim como o tio Clives, mais conhecido como C.S. Lewis, fala no seu livro Cristianismo Puro e Simples, progresso nem sempre é sobre andar para frente. Progresso pode significar dar meia volta e ir para o outro lado. Escuta, teu amigo está te dizendo, é pelo outro lado.
E você teima em achar que seguir em frente é só seguir em frente. Nem sempre é. O que Deus quer da tua vida? E sabe mais uma coisa, galera? Não tenham preguiça. Eu e você, a gente tem sido convocado a querer o templo pronto. Eu e você, a gente tem sido estimulado a não fazer esforço nenhum e ter o templo pronto. Eu e você, a gente tem sido estimulado a, como o pastor Armando falou domingo passado, querer um Deus, querer bênçãos da vending machine. Todo mundo sabe o que é uma vending machine? Aquela maquininha que você bota a moeda, aperta o botão e cai o pacotinho de M&M's. A gente quer um templo daquele jeito. Eu tenho como pagar. Eu estou indo todo domingo para o Radical, eu dou a oferta, eu leio a Bíblia todo dia, eu vou para o CR, eu tenho o GR, aperto o botão e o templo vai cair. E não tem a ver com isso. Não caminhamos pelo que vemos. Como é o resto da música? Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é isso. Não tem a ver com aquilo que você simplesmente faz. Não tem a ver com os requisitos que você consegue preencher na tabelinha do crente. Tem a ver com aquilo que você crê, tem a ver com aquilo que você é, e tem a ver com aquilo que Deus deixa, com aquilo que você deixa Deus fazer na sua vida. A reconstrução do templo exige sacrifício. Exige que ainda que os outros zombem, ainda que a cidade esteja sem muro, ainda que a cidade esteja desprotegida, ainda que você esteja com medo, siga em frente. Confia, segue, derruba as paredes que estão comprometidas, muda o telhado, refaz as portas, aumenta as tuas barreiras, cerca a tua construção. Tenha coragem. Reveja suas amizades de tempos em tempos. Termine o namoro que tem profanado o templo. Diga não ao projeto de simplesmente colocar ar-condicionado no seu templo para ficar mais confortável. Às vezes, o que Deus quer é que eu e você, a gente esteja no calor, olhando para Ele e confiando nele. Coragem, não ceda e faça seus alicerces de qualquer maneira. Para ser mais rápido, para ser mais barato, para ser simplesmente a forma que todo mundo está fazendo. Tente fazer do jeito que Deus quer. Afinal de contas, a história toda não tem nada a ver com o templo. O que Ageu está falando não tem a ver com o primeiro, com o segundo templo. Ou você não lembra o que Jesus falou sobre esse segundo templo? Quando os discípulos apontam para o templo, ele fala: não restará pedra sobre pedra. Foi Jesus quem disse. A história do templo não tem a ver com construção. A história do templo tem a ver com esse cara. O cara que fez a glória do segundo templo ser maior que a primeira. Lembra o final de Ageu 2:19? A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Não tinha a ver com ouro. Sabe o que tinha a ver? Sabe quem foi batizado, apresentado, na verdade, desculpa. Sabe quem foi apresentado naquele templo? O mesmo templo reconstruído na época de Ageu? Jesus. Sabe quem ensinou naquele templo? Jesus. Lembram da história quando Jesus chega, vira as banquinhas e diz que o povo está fazendo do templo um mercado? É o segundo templo. É por isso que o profeta está dizendo que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira e que ela vai ser preenchida com uma glória nunca antes vista. Essa glória é Jesus. E aí a gente vai para o novo templo, que sou eu e você. Se a gente puder parar para fazer uma reflexão ainda, talvez, na verdade, mais profunda, Ageu está falando sobre mim, sobre você. A história do templo, a história do profeta, a história de Salomão, de Ageu, não tem a ver com nenhum templo de pedra. Tem a ver com templos de carne. E ainda mais, ela tem a ver com quem preenche esses templos. Será que é o sapato da Nike? Será que é a camisa nova da seleção brasileira? Será que tem a ver com os PCs? Será que tem a ver com os diplomas? Ou será que tem a ver com aquilo que preenche o meu e o teu coração? Será que na hora da dificuldade, na hora da zombaria,
o meu tênis, o seu tênis, as minhas roupas, as suas roupas, as minhas posses, as suas posses, vão nos manter de pé. Na hora que o Coliseu perseguir, na hora que a perseguição perseguir, quase sendo redundante, né? Será que eles vão manter a gente de pé? Ou será que isso tem a ver com Jesus? O nosso consolo é que a história tem a ver com o Senhor do templo. Aquele que teve, aquele que está e estará reinando para sempre. Apesar de qualquer tempo. Seja ele grande, pequeno, recheado de ouro, sem ouro, bonito ou feio. Se é Jesus quem está preenchendo o templo, a história está no rumo certo. Pois é, sobre Jesus. Lembra o que as crianças cantaram no coral? É tudo por Ele. O templo velho, o templo novo e eu e você como templos. Lembra quando o pastor Armando fala que derrubou as paredes, que a IBC é uma igreja sem paredes? A grande preocupação dele como líder era fazer eu e você notar que não tem a ver com o local. Se eu, a Lívia, a Fernanda, a Maria, o João, o José, a gente estiver embaixo daquela planta adorando a Deus, nós seremos ali templo de Deus. Ouvimos isso no coral, ouvimos isso o tempo todo, precisamos olhar para o Senhor do templo, e ainda que a gente esteja sem força, sem coragem, Ele vai nos alertar, Ele vai nos sacudir, e Ele vai dar um jeito de fazer eu e você olhar para Ele, para que a gente repare esse templo, a fim de que outras pessoas vejam a glória de Jesus. Amém? Eu queria ir para o final e ler um texto no Novo Testamento. João, capítulo 21, do verso 1 ao verso 10. João, capítulo 21, do verso 1 ao verso 10. A palavra de Deus diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: Vou pescar. E eu queria que vocês focassem nessa frase para uma coisa que a gente vai falar. Simão disse: Vou pescar. Os outros discípulos disseram: Nós também vamos. Eles entraram no barco e foram. Pescaram a noite toda e não pegaram coisa alguma. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus perguntou: Filhos, por acaso vocês têm o que comer? Não, responderam eles. Então ele disse: Lancem a rede para o lado direito do barco e vocês pegarão o que comer. Os discípulos fizeram assim e eles não conseguiam puxar a rede de volta porque ela estava repleta de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar. Vou pescar, ele tinha falado, e ele removeu a capa para trabalhar e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância da praia. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e havia pão. E Jesus disse: Traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Eu não sei se vocês notaram. Qual era a principal característica de Pedro, quando a gente fala de Pedro como discípulo? Quem pode falar? Vai, Caio. Pedro era impulsivo. Pedro era brigador. Pedro era aquele cara do racha, quando a gente está batendo racha, que você bota ele no seu time, porque você sabe que ele não vai perder nenhuma bola. A bola pode estar saindo a 50 metros de distância, ele vai até o final para pegar a bola. Pedro era o cara que ele vestia a camisa, ele cortou a orelha do soldado. Pedro disse a Jesus que Jesus não lavasse seus pés. Lembra? Esse era Pedro. Que Pedro a gente encontra nesse texto, que é o último capítulo do livro de João? Depois da ressurreição, depois da morte, a gente encontra um Pedro desanimado. Pedro está desanimado. Um pouco antes, quando Jesus vai convidar Pedro e os discípulos, ele fala assim, para Maria Madalena: Vai lá e chama Pedro e os discípulos. Como assim Pedro e os discípulos? Pedro não era discípulo? Ele não poderia ter falado só os discípulos? Talvez porque Jesus sabia o que estava passando no coração de Pedro.
Pedro já tinha chutado o balde. Pedro já não se sentia mais discípulo. Pedro já tinha voltado a pescar. Pedro era pescador de peixe e virou um pescador de gente, almas. Pedro estava desanimado. Essa palavra está dizendo que Pedro foi trabalhar. Há quanto tempo Pedro não trabalhava? Pedro andava com Jesus, ensinava. E aqui a gente encontra um Pedro desanimado. Pedro tinha desistido do templo. Pedro tinha largado os alicerces e o altar que Jesus tinha plantado enquanto ele estava aqui. Pedro já tinha chutado o balde. Ele até tinha voltado a ser pescador de peixe. A glória do Pedro corajoso, intempestivo, cheio de fé, que andou sobre as águas, tinha ido por água abaixo. É esse Pedro que a gente encontra aqui. É o mesmo Pedro que a gente encontra lá em Ageu, que desiste do templo, que está preocupado porque tinha passado um tempo sem adorar Jesus. Lembra o que Pedro fez na noite que Jesus estava sendo crucificado? Ele negou Jesus 3 vezes. Pedro devia estar pensando assim, olhando como eu e você a gente costuma olhar. Jesus não quer, mesmo se ele estiver vivo, porque eles também não estavam acreditando muito na ressurreição, ele deve ter pensado assim, ainda que ele volte, ele não vai querer nem conversa comigo. Vou largar o templo. Ele tinha negado Jesus 3 vezes, ele tinha assistido o mestre ser morto sem cortar a orelha de ninguém, sem falar nada para ninguém, sem sequer ter coragem de carregar a cruz do mestre enquanto ele estava caminhando para a morte. Ele tinha desistido, Jesus tinha morrido. E mesmo que Jesus estivesse vivo, Pedro acreditava que olharia para ele e não veria o mesmo Pedro de antes. Para que insistir nessa história? Para que ir em frente? Não faz sentido, é melhor eu ir pescar. Talvez seja isso que Pedro pensou. Mas sabe qual é o grande lance? E acho que aqui a gente tem que focar as nossas vidas. É que o consolo está na praia. Com a brasa acesa, o peixe pronto e o pão do lado. O grande lance para mim e para você é que mesmo quando a gente desiste de construir, mesmo quando a gente foca nas coisas erradas, mesmo de quando a gente nega Jesus 3 vezes, assim como Pedro, se a gente olhar para a praia, enxergar o mestre, olhar o braseiro, o peixe e o pão, a gente ainda tem esperança. Alguém reconhece essa história? Eu acho que essa não é a história de Pedro. Eu acho que essa é a minha história. Quantas vezes eu já desisti? Sei lá. Algumas, talvez muitas. Talvez essa é a sua história. Quantas vezes você já desistiu? Não sei. Talvez algumas, talvez muitas. Talvez alguns de vocês desistiram hoje e vieram para cá no último fio da esperança. Talvez alguns de vocês desistiram por esses dias. Essa é a sua história, essa é a minha história. Eu e você, a gente já desanimou. Eu e você, a gente já teve dificuldade. A gente já parou no meio do caminho. A gente já correu para o outro lado, como Jonas fez. Talvez essa seja a minha história. Talvez essa seja a tua história. Talvez a gente esteja desacreditados, sem coragem para acreditar que nós somos templo. Talvez você esteja pensando, esse cara está falando aí, eu sou tão novo, eu nem preciso pensar nisso agora. Eu tenho menos de 15 anos, eu tenho menos de 12 anos. E o que eu quero dizer para você é, na sua mocidade, Jesus está na praia, com o braseiro aceso, o peixe pronto e o pão pronto a repartir. Na sua mocidade, no seu desânimo, aquele que é o nosso consolo, aquele que é o nosso Salvador, está na praia como último fio de esperança. Não tem a ver com IBC, não tem a ver com Radical, não tem a ver com esse templo, não tem a ver com você, tem a ver com Cristo. O mestre está na praia, com a brasa acesa, o peixe e o pão. Independente de como você desistiu, mas a forma que eu desisti foi tão pesada. A gente também gosta de valorizar as coisas erradas que a gente faz, né? Mas eu neguei 3 vezes antes do galo cantar e não fiz nada. Ainda assim, ele vai fazer como ele fez com Pedro, logo na sequência dessa história, e perguntar 3 vezes: Abel, tu me amas? Abel, tu me amas? Abel, tu me amas?
Letícia, tu me amas. Letícia, tu me amas. Letícia, tu me amas. Lívia, tu me amas. Lívia, tu me amas. Quantas vezes for necessário. Se Ele te alcançou, se Ele te resgatou, se Ele é o teu Senhor, tenha uma certeza. Ele está te esperando na praia. Levanta. Levanta, menino. Levanta, menina. Na tua mocidade. Tem coragem. Reconstrói. Olha para a praia. Esquece o barco. Esquece a noite toda. Você já pensou um pescador profissional que conhece aquele mar não conseguir pescar nada? Você já pensou um estudante profissional tirar 0 na prova? Você já pensou o estudante que está fazendo, como a gente diz aqui no Ceará, das tripas o coração e não vai passar na prova? Você já pensou isso? Pedro não só pensou como viveu. Ele não pegou um peixe a noite inteira. Sabe quantos pescadores profissionais tinha dentro daquele barco? Pelo menos 3. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. 3 pescadores profissionais não pegaram um peixe. Mas, de novo, o grande lance dessa história toda, do primeiro templo, do segundo templo, de você como templo, é que o nosso consolo está na praia, com a brasa acesa, pronto para dizer assim: Caio, joga a rede, reconstrói, vai para cima, eu sou o teu Deus, e sou eu, o Senhor dos Exércitos que fala. Amém? Vamos baixar nossas cabeças? Eu vou orar, e aí eu queria, enquanto vocês estão orando aí, podem começar a orar, queria chamar os meninos do louvor aqui, e eu queria te dizer mais uma última coisa. Não esquece, você não chegou no fim do caminho. Não esquece, você está no meio do caminho. Não esquece, vai aparecer gente para te desanimar, vai aparecer gente para colocar o pé para você cair, tirar a cadeira para você sentar e tacar no chão. Mas o teu consolo está na praia, com a brasa acesa, o peixe pronto, para te receber e ser o teu Deus na reconstrução do teu templo. Eu queria perguntar se tem aqui alguém essa noite que quer reconhecer esse Jesus que está na praia como Senhor e Salvador da sua vida. Que quer reconhecer esse Jesus que é capaz de tirar o meu foco para as paredes físicas do templo e olhar para Ele, independente do que está acontecendo, independente da pandemia, independente da situação política, independente do que seu pai e sua mãe estão fazendo com você, independente do que seus irmãos estão fazendo com você, e está olhando para você e convidando para você comer peixe, e convidando para você partir o pão com Ele. Tem alguém aqui essa noite que quer reconhecer Jesus como Salvador e reconstruir o templo? Se tem alguém aqui ou em casa, baixa a tua cabeça, ora para Deus, para que Deus possa te ajudar a reconstruir o templo. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem enviado amigos, profetas. O Senhor tem a Tua palavra para nos alertar que a gente precisa reconstruir, que a gente precisa seguir em frente, que a gente não deve ter medo, que a gente não pode desistir, que mesmo na nossa idade, que mesmo novos, que mesmo no começo da vida, a gente precisa focar em Ti. A gente precisa focar naquilo que o Senhor fez, naquilo que o Senhor faz, naquilo que o Senhor fará nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo nos anime, que o Teu Santo Espírito que habita em nós, que ressuscitou Jesus, nos mova em direção a Ti, independente das barreiras, independente da falta de peixe, que nós possamos focar em Ti, olhar na praia, enxergar o Mestre e acreditar que Ele é conosco. Nos abençoa, nos dá uma semana de paz. Não deixa que nada nos pare, porque se a gente está de pé, é porque o Senhor nos mantém de pé, e que em nome de Jesus, nós como igreja, a gente reflita a única esperança para o mundo e para todo mundo, que é Jesus Cristo de Nazaré, o Teu Filho. É no nome dEle que nós choramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, pessoal.